A obediência à lei. Gênesis 26:5 diz: porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandados e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Muita gente gosta de dizer assim, ninguém consegue guardar a lei porque a lei é difícil para guardar, homem nenhum guarda a lei. Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Se a pessoa guarda a lei de Deus, mas por um acidente a pessoa escorregou e caiu e pediu perdão e levantou e continuou o caminho, no caminho do Senhor, obedecendo, isso é natural. Nós não vamos encontrar um homem sequer na Bíblia que viveu a vida inteira sem transgredir a lei de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações. Isso é natural que o homem peque. Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e nele não está a verdade. O que nós não podemos é fazer guerra contra a lei. Guerrear contra a lei de Deus, negar a lei de Deus. Mas se uma pessoa caiu em pecado por um acidente, ele levanta, pede perdão a Deus, Deus perdoa o pecador e ele continua lutando contra a mentira, contra o pecado e defendendo a lei. Esse tipo de pessoa, isso é natural. A Sansão, por exemplo. Sansão é um homem que foi salvo. A Bíblia fala que Sansão foi salvo. Sansão cometeu muitos pecados, mas Sansão não amava o pecado. Ele pecou, finalmente ele não abandonou a Deus, ele se desviou dos caminhos de Deus por causa de adultério, por causa de mulher, por adultério. Mas ele recobrou de novo o seu lugar. Davi pecou gravemente, mas Davi se arrependeu, converteu, voltou para os braços de Deus e continuou nos caminhos do Senhor. É para isso que o Senhor Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para salvar essas pessoas. Agora, existe aqueles que é inimigo da lei de Deus. Aqueles que vivem amando o pecado, acariciando o pecado e que vive falando mal da lei, que vive negando a lei, igual o primeiro mandamento da lei de Deus, por exemplo. A gente vê homens aí dizendo que adorando 3 deuses no lugar de um só Deus, ele sabe que o primeiro mandamento manda adorar um único Deus, o Pai, e eles estão aí fazendo guerra contra o primeiro mandamento. Colocando a Trindade no lugar do primeiro mandamento, não quer reconhecer seu pecado e continua em guerra contra o primeiro mandamento. O que vai acontecer com esse tipo de gente? Esse tipo de gente vai perder a salvação. Ele é inimigo de Deus e inimigo da lei. Mas quando a pessoa escorrega, cai e levanta e toma rumo de novo ao lado do Senhor, esses aí, eles vão chegar ao trono, eles vão ser salvos. Porque Deus tem como alcançar essas pessoas. Mas essas pessoas que ficam pecando liberalmente, não quer reconhecer a verdade, não quer aceitar o mandamento, igual eu estou falando no caso aqui, o primeiro mandamento, não quer aceitar o primeiro mandamento, está fazendo guerra contra o primeiro mandamento. Não, se a pessoa defender o primeiro mandamento, eles brigam com a gente. Se estiver lá na igreja, eles jogam a pessoa para fora.
Esses aí, sabe o que eles são? Inimigos da lei. Eles são inimigos da lei. Eles estão guerreando contra a lei. Eles estão rejeitando a palavra de Deus. Eles não querem saber de Deus e nem da sua lei. Porque quem rejeita a lei de Deus está rejeitando o próprio Deus. As pessoas que falam mal da lei e que não aceitam, eles não estão aceitando o dono da lei. Então, o Satanás irou contra a mulher. Quem que é a mulher? A igreja. Na profecia, mulher é a igreja. E foi fazer guerra contra a igreja. Irou-se contra a igreja. Ele não faz guerra contra a igreja. Irou contra a igreja. E foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos e têm os testemunhos de Jesus. Está lá em Apocalipse 12, 17. O dragão irou contra a mulher e foi fazer guerra contra a igreja, irou-se contra a igreja e foi fazer guerra contra o restante, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. O dragão o dragão, que é Satanás, ele só faz guerra contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, se as pessoas obedecer a lei de Deus, os 10 mandamentos, vai ter guerra contra Satanás. Satanás vai guerrear. Mas nós podemos ter na certeza que os que estão ao lado do Senhor vão sair vitoriosos. Porque quem guerrear contra um filho de Deus, está guerreando contra o próprio Deus. E esses vão ser derrotados.